Assim, e obrigada ao Kadji por levantar essa questão, porque é exatamente essa contrariedade que a obra também traz. Um personagem, dois personagens, 3 a 4, 5 acreditam que o mais difícil é não saber onde e como está essa pessoa. E outras, por ser mais difícil perder essa pessoa, acabam por confiar que está tudo bem com a pessoa que está ausente, que está tudo bem com ela e que de alguma forma, por estar bem, vai regressar sem salva para o seio da família, para o seio onde cresceu, para o lugar de conforto. E também essa obra nos permite começar a pensar, a refletir em como nós temos lidado com as nossas dores, com as nossas perdas, como afinal de contas nós olhamos para o luto. E eu digo que eu cresci com esse livro. À medida que passava o tempo, eu crescia, mudava o intelecto, também o livro mudava. Melhorava em alguma coisa, a obra também melhorava. Então eu cresci com o Só Se For Sumiço da mesma forma que ele cresceu comigo. Por isso é que hoje tenho tanto orgulho dele, tanto quanto tenho de mim, quanto autora. E então eu não escrevi o roteiro da história e eu fui assim, pegando só a sequência, sequencialmente. E depois teve esse término, foi o término que teve. Dizem sempre que a arte imita a vida. Até que ponto é que o seu livro imitou a vida, né, nesse sentido? E já acrescentando, qual foi o personagem, né, mais difícil de escrever que a Edmara teve? Obrigada. Na verdade, de 100%, eu daria 15%. vou dizer que nem o músico. Acho que na primeira música também a dama foi, né? Sumiu. Sim, ele falava mencionou que tinha esperança que ela voltasse. É isso. Estamos na mesma linha de pensamento, então. Ele que parece também entende um bocado. Então estamos juntos, não estamos muito distantes. E como ele disse, a letra não diz nada sobre mim. Então eu daria uns 15%, porque, como eu disse logo no início, aprendi também muito com essas personagens. E se formos a considerar através das minhas experiências vividas, pessoais ou interpessoais, então é muita coisa, porque são várias personagens que ali estão, desde os figurantes, as secundárias e as principais. Então teríamos a considerar muito, então eu daria uns 15%, porque é quase, se não impossível, da obra do oleiro não ter um bocadinho do oleiro que fez aquela obra de arte. Então tem um bocadinho de mim, tem um bocado daquilo que eu acredito, das minhas experiências, das minhas vivências, das minhas crenças e também um bocado talvez de algumas feridas que cicatrizaram e outras que ainda estão abertas. E acho que é um conjunto de um bocado de tudo isso. É uma mistura, né? O personagem mais difícil que tu escreveste? Certo. Eu acho que o mais difícil foi quando eu estava a escrever sobre os agentes do caso, que estavam na investigação do caso. Teve lá um que estava a passar por uma situação, mesmo dura, e eu tinha que trazer aquilo, transparecer o que ele estava a passar naquela situação, sem descontextualizar muito. Porque sair de uma cena, de um cenário, e está acontecendo uma outra coisa, e passar para uma outra cena, que nesse caso é a vida de um dos agentes que estava ali na investigação do caso. Então, para não estar assim meio que descontextualizado e deixar o leitor perdido, foi meio que difícil transparecer aquilo e voltar à linha central, sim, da história do livro. Como é que conseguiu ambientar a sua obra nesse processo todo, mesmo não sendo profissional de investigação, mesmo não sendo profissional de medicina? Como já estava bem enterrada nessa história, como dizem, né? Já entrei mesmo na garrafa, estava mesmo já na garrafa. Mais fácil foi buscar os recursos que eu já tinha. Em gestão disse, usa o que você tem, começa onde você está. Para quem fez ou já teve aula relacionada à gestão empresarial, sabe muito bem daquilo que eu estou a falar. Então eu comecei de onde estava e usei aquilo que eu já tinha. O que eu já tinha? Os meus pais são formados no setor da saúde. Então foi muito mais fácil. Quando eu estava numa situação, só não sabia que termo utilizar. Sim, que termo mudar aquela situação, pegando mesmo um termo científico, né? Eu perguntava ou à mamãe ou ao papá.
E eles me explicavam, para se estiveres a falar disso, significa que nananana, e nessas situações significa que assim, e dá-se, podemos chamar disso e aquilo, e quando acontece isso e aquilo. Ouvindo isso e olhando para o que eu já estava escrevendo, apenas dei a contextualização. Peguei o que estava melhor enquadrado e fui dando essa continuidade, né? Fui nadando na história. Fiz mais olhando para a realidade. Mais dificuldade eu tive no setor da saúde e tive a ajuda dos meus pais. Quanto à questão do policiamento e tantas outras coisas, foi mesmo baseando-se mais na realidade. Conseguiste se virar, né? É. Exatamente. Essa obra ressalta muito a importância do apoio mútuo e a empatia em tempos difíceis. A importância de eu pegar na mão da Larissa e dizer, olha, também não vais cair. Ou vamos juntas ou ficamos. Ou caímos juntas ou juntas levantamos. Porque eu dizia logo no início que as maiores dores não fazem barulho nenhum. Daí que estamos a falar sobre as dores invisíveis. Daí que estamos a falar sobre sumiço. Você vai se perdendo aos poucos, a vontade de viver vai desaparecendo, você já não vê a alegria do sol nascente. Então são várias situações, N são as causas que podem trazer à tona esse tipo de situação. Vamos abrir então logo o espaço de interação e perguntas, onde vocês poderão fazer questões concernentes ao que ouviram ou o que acharam desta apresentação que a escritora Edmara faz da obra. Olha, eu não tenho nenhuma questão por agora, só gostava de elogiar a Edmara, uma vez que passaremos para o momento de perguntas. Eu estou encantada, estou fascinada. Por acaso eu já confidenciava com a Edmara nas redes sociais que só por ler certos trechos do que o livro trazia, ou que o livro traz para nós, já foi um despertar, já foi algo bonito de se ver. E eu dizia a ela que era, sem sombra de dúvidas, um projeto, um resultado de uma mente muito brilhante, de uma mente muito inteligente. E as abordagens dela agora só vêm, de facto, confirmar e ratificar isso. Então está de parabéns e me faz acreditar mais uma vez que a idade é mesmo só um número. Nós estamos habituados a ver pessoas desta idade, né, que mencionou, com essa capacidade intelectual, com essas abordagens que faz, com essa capacidade de oratória, retórica, eloquência. Então eu tornei-me agora tua fã e sinto-me inspirada pelo teu trabalho, pela tua obra, e desejo que continues assim. E como partilhas a fé cristã, eu também partilho. Eu desejo que Deus te abençoe rica e poderosamente e que faça abundar a tua sabedoria. Muitos parabéns, Edmara. Uma salva de palmas. Primeiramente, agradecer a oportunidade, parabenizar o Clube de Leitura pela iniciativa e também parabenizar a escritora Edmara Antônio. Indo para a primeira questão, qual foi a principal dificuldade que encontrou ou que encontra na sua jornada enquanto escritora? A segunda questão, qual crítica faz aos escritores no âmbito geral? E a terceira, qual crítica no âmbito particular faz aos chamados ghostwriters ou escritor fantasmas, aqueles que escrevem para presidentes, aqueles que escrevem sem se identificarem? O que pensa deles? E a última, que me parece um pouco profunda, existem milhares de escritores, desde Shakespeare, Dostoiévski, Leopold Sédar Senghor. Então, por que ler a Edmara Antônio e não outros escritores? Por que ler Edmara Antônio e não Pepe Tela ou Agostinho Neto? Ou o que a diferencia de outros escritores? É tudo, gratidão. Gostaria de saber, primeiro, bom dia. Bom dia. Sim, gostaria de saber o que torna o livro relevante no contexto atual. E a segunda questão, qual o maior desafio na transição de escritor para autor público? E depois tenho a última questão, o que diferencia esta obra das outras, apesar de não publicadas? Como foi esse contato com a editora? Que existem várias editoras, Você confiou, alguém te dirigiu, porque o sucesso do livro
não depende simplesmente da escritora, mas a editora. O público em si tem que confiar na editora que vai lançar a mesma obra. Parabéns, Edmara. A minha pergunta é, a Edmara, na escrita do seu livro, teve um momento próprio, apropriado para poder expressar ou escrever as ideias, ou simplesmente em qualquer lugar, ou no caminho, no táxi, ou quando vai dormir, aproveita a escrever. Por exemplo, tem um rascunho, tem um telefone para poder escrever. Ou então, são duas vertentes. Vai escrever no momento apropriado, não, agora é o momento de escrever, ou então, qualquer lugar, simplesmente as ideias vêm e aproveita aí fazer apontamentos. Muito obrigado. Algumas considerações com relação a algum assunto que nós falamos aqui e que muitos ainda gostam de se basear do tipo, a Huila é a cidade do conhecimento. É a cidade do conhecimento, não sei o que. E, eu tenho uma opinião contra isso, porque eu viajo muito pelo país e conheço a maior parte da juventude de Angola, e com esta ideologia que nos abalsamaram, que a Huila é a cidade do conhecimento, simplesmente é um bálsamo que é para nos deixarem um pouquinho mais adormecidos. Agora, com relação ao incentivo à sociedade a lerem mais livros, acho que é um desafio que nós temos que fazer. Falo isso porque, por ser também produtor musical, e eu sei como é que é a nossa batalha enquanto artista, e vejo muitos escritores aqui na Huila, e que nós poderíamos incentivar de outras formas. Pois, embora ninguém consegue ler com fome, né? E muitas das vezes as pessoas não se interessam em ler alguns livros, algumas obras literárias por conta da miséria que nós temos no nosso país, desculpem. Então isso também é uma das causas, mas não podemos nos basear só nesse aspecto. Poderíamos ter outros métodos de incentivar a leitura aos nossos jovens, às nossas crianças. Para quem já tem filho, um dos métodos é mesmo incentivar a criança a fazer uma troca. Por exemplo, ele gosta muito de assistir, então tu vai fazer uma proposta, uma política. Queres assistir, por exemplo, uma curta-metragem? Antes de assistir, lê primeiro o livro, me explica, fala sobre a lição de moral que tu aprendeste do livro, só sei que vais assistir. A minha questão tem a ver com o cenário da literatura no Lubango. Uma conversa que eu tive com o professor Helder Simbad, ele mencionou que conhecia o Lubango e disse que tinha muitos bons escritores, no entanto tinha um problema, eram preguiçosos. Então eu gostaria de ouvir da escritora, na sua opinião, o que é que acha do cenário da literatura no Lubango, quanto à crítica, à criatividade e o empenho. A minha pergunta é a seguinte, vou fazer de duas em uma. Para Edmara, sendo uma estudante do curso de Ciências Econômicas e Jurídicas, será que este curso que tu fazes não está relacionado ao mistério da escrita do livro? E para além de ser escritora, para além da escrita, há algum outro sonho que tu ainda pretendas realizar? Qual é esse sonho que talvez tu tenhas? Esta é a minha pergunta. Título, né, do livro e as personagens, né? Penso que é meio contraditório. Qual é a ideia que a Edmara quis trazer para nós quando a Edmara afirma que a história, né, reflete sobre 4 jovens que desapareceram? E nesse caso os jovens desapareceram, mas o título do texto é meio, discorda um pouco, né, do desaparecimento, visto que é uma condição, né? Eu gostaria que a Edmara nos colocasse a par como é que vai explicar, como é que vai interligar ou relacionar o desaparecimento dos jovens com o título do livro, uma vez que é uma condição e uma vez que eles na realidade desapareceram. Obrigada. Conciliar com a pergunta que também fez o nosso humorista sobre a editora. Foi a minha maior dificuldade. Então, quando eu tive contato com a Bonifical por intermédio desse pastor Pedro Miguel, eu não sei que recursos ele usou, como é que ele chegou ao CEO, ao editor-chefe da editora, mas depois eu tive o contato com ele, ou seja, me encontrei fisicamente com o CEO da editora.
conversamos, metemos todas as cartas na mesa. É que nessas questões eu ia mesmo sozinha. Eu é que ligava, é que fazia tudo. Os meus pais nunca deixaram de me apoiar, nunca. Inclusive, esse foi o maior incentivo para que eu chegasse até aqui hoje. Continua a ser o apoio dos meus pais. Mas eles me deram tudo o que eu precisei. Mas não a força e tudo foi eu quem fiz. O meu pai disse, tá bem, vamos publicar. Faça tudo o que é necessário. Quando chegar o momento de dar ali aquele suporte financeiro, o apoio para dar aquela toda a cobertura, estarei aqui e venha aqui falar comigo. A minha mãe, o apoio que ela me deu e me dá até hoje, parece até que sou eu mesma. Até me dá mais apoio que eu mesma. Ela acredita em mim de uma forma que eu nem mesmo arriscaria em acreditar. Então é que eu saía de casa sabendo que alguém acredita em mim. E por causa dessa crença eu fazia o que fazia. Mas não que ela ia comigo, que antes de mim ela ia. Tudo eu mesma passei à frente. Fiz tudo sozinha e essa foi uma das maiores dificuldades. Por que você chega e olham para ti? Tá bom, queres e agora? Você és quem ainda? Quantos anos tens? O que queres? É difícil te olharem e tratarem o mesmo assunto com a mesma solenidade com que você leva. Então essas duas foram as maiores dificuldades. Eu espero que se um dia o meu alcance for maior, não for só a nível provincial, se for maior e chegar até a província sede, a capital, e de alguma forma se exportar para os outros eixos, eu espero que isso incentive os outros colegas aqui do Lubango, porque nós temos força. O Lubango escreve, o Lubango tem pensamento crítico, o Lubango tem conhecimento, ele mesmo é dotado disto. Jovens promissores, jovens que veem mesmo as coisas de uma outra forma, são tremendos aqui. Então é muito sobre isso. Por que ler Edmar Antônio e não outro escritor? O que lhe diferencia dos demais escritores que já conhecemos? Essa questão, eu diria de forma provocativa, também responderia mais ou menos dizendo que essa resposta também espero de si enquanto leitora. Porque é como fazer um pão. Eu não sei se o meu pão é bom, se o meu bolo é bom, se eu não saber de você que provou. Ou que me diferencia de uma outra empresa. Também me diferencia de Jerônimo Satula, que é um escritor e por sinal é o CEO dessa editora Bonifical que fez a cobertura do meu livro. O que me diferencia desses todos para si enquanto leitora? O que lhe chamou a atenção na minha autoria? É o que eu quero saber, principalmente por ser a primeira obra que eu lanço. Então eu sou prematura neste mercado literário. Minha obra ainda não completou um ano no mercado literário angolano, então é meio que seria muito arriscado eu dar uma resposta acabada nesse momento em relação à sua pergunta. E a outra questão é, o que torna o livro relevante no contexto angolano? Atual e angolano, no caso. Eu também me pergunto às vezes, tem mesmo importância isso que eu escrevi? Nós mesmo diferença, eu só gastei dinheiro dos meus pais a imprimir ali os papéis, a tinta. De que forma tem ajudado? E quando um dia eu recebi uma notificação no meu WhatsApp, eu chorei. Eu chorei porque é assim, muito satisfatório. Você escreveu e você lançou, está aqui, está bem. Mas diferente é alguém chegar, o que você me deu, te devolvo. E com um sentimento de gratidão, porque o que você me deu me ajudou com imensidão. Foi isso que eu recebi no WhatsApp, mensagens de pessoas a dizer, olha, muito obrigada pela tua autoria. Qual é o maior desafio na transição de escritor para autor público? É verdade, pergunta bem colocada. Então é difícil ser umazinha e depois passar a ser autora da obra só se for sumiço. É mesmo difícil, mas não é impossível, porque é um desafio como acordar de manhã às 5 horas. É como todo desafio. Só que essa carreira tem um bocadinho mais de exigências, mas dá para levar. Dá. E também é bom, porque quando se tem uma responsabilidade dessas, significa que também dá para formar outras pessoas. Mesmo sendo grande a responsabilidade, é um privilégio. Como, por exemplo, estar aqui a falar para pessoas muito mais velhas que eu, que muito mais viveram que eu e com certeza, inevitavelmente, sabem muito mais que eu. Enorme responsabilidade. Mas na medida que é uma enorme responsabilidade, com certeza,
é um grande privilégio e uma grande honra estar aqui hoje a falar para cada um de vocês. Até merecia uma salva de palmas, né? O que diferencia esta obra das outras obras, apesar de não serem publicadas? Sim. Eu dizia logo no início que eu publiquei esse livro porque me parecia ter vida e que poderia salvar outras pessoas. E esse é o bom da literatura. Conhecemos coisas, mundos, experiências sem antes termos vivido. É como você nunca consumiu cigarro, mas sabe que faz mal. Você nunca antes ter consumido, de forma prévia, você já sabe que me faz mal à saúde, então não consumo. Esse é o repercutório que tem a repercussão que tem a literatura. Há um momento apropriado para escrever ou as ideias aparecem repentinamente? Quem perguntou mesmo, gostei da pergunta. É o Lino. Lino? Lino. Lindo? Lino. Lino, sim. Muito prazer, Lino. Na verdade, eu escrevo sempre, a toda hora. Inclusive, assim, quando eu sair, posso já escrever alguma coisa. Porque isso me ajuda muito a desenvolver a capacidade criativa. Escrevia em todo sítio. Havia dias em que, mesmo na sala de aulas, me veio uma ideia, aponto logo só as palavras-chave. Então, se eu escrever as palavras-chave, quando eu cheguei em casa, aquele papel perdido acabou, minha vida está lá. E já vimos situações que perdi mesmo coisa importante do livro, meu Deus, recomeçar mais. Tinha palavras lá que eu não consegui meter agora, mas só que depois, com mais concentração, eu acabava fazendo melhor do que o anterior. Então, eu estou sempre a escrever em qualquer sítio, lugar. Se me vier uma inspiração ou tiver uma ideia, escrevo logo. Então, foi assim que construí o Só Se For Submissão. Sendo estudante do curso de Ciências Econômico-Jurídicas, relaciona este curso com o título do livro? Não, sem sombra de dúvidas, nem pensar, longe disso. Para além de escritora, tem um outro sonho e qual é? É difícil falar de sonhos. É muito difícil. Mas eu não sonhei ser escritora. Eu sonho hoje é impactar vidas, mudar pensamentos e ter, de alguma forma, um bom impacto na vida de quem lê as minhas obras. E com isso, internacionalizar a minha carreira. Esse é o que eu sonho no contexto de escritora. Agora, ser uma escritora não foi bem um sonho, porque foi algo que eu descobri em mim. Sim. E, além desse, sim, tenho outros sonhos. Tenho outros sonhos, muitos mesmo. E dizem que os sonhos não se dizem mesmo, né? Prontos. Qual é a ideia que quer transmitir quando diz que os jovens desapareceram, uma vez que o livro traz um contexto condicional? Sim, é verdade. Muito obrigada, Adélia. Pergunta bem colocada. Me esquecia eu de falar sobre, enquanto falava sobre a minha obra, mas também acho que foi bom eu ter feito isso. Foi muito bom. Porque a minha irmã que está lá, a Juliana, ela foi a primeira pessoa que teve... Sim, ela. Foi a primeira pessoa que teve contato com a obra. Eu lhe pedi avaliação e ela me disse que só entendeu o título depois de ler o livro. E eu também é por isso que eu disse que só disse no início, para quem ficou atento, lembra. Dei esse título ao livro depois de escrever a última palavra da obra. E ela, como leitora, só entendeu o título depois de ler o livro. Quer dizer, tanto eu como autora e tanto quanto você como leitora, vamos estar juntas na mesma linha de pensamento quando tiveres também contato com essas personagens, com esse desenrolamento e tudo mais, esse todo desfecho que eu trago ali nessas 104 páginas. Vamos.